Olá a todos, olá a todas que estão assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às nossas discussões em torno, do retorno, escolar, o retorno das escolas públicas ao ensino presencial, em plena uma pandemia. Conforme colocamos na entrevista de ontem e na entrevista de antes de ontem, com a Mariana e ontem com o Álvaro, o canal está em campanha em defesa, da vacinação, e ele entende, que essa luta que os professores estão travando hoje, essa questão é uma questão, de essencial para a questão da vacinação. Então, mais uma vez, estamos aqui, entrevistando os professores da rede estadual para eles falarem o que eles acham sobre essa questão, porque eles que estão lá na linha de frente na escola. E para hoje, para o dia de hoje, trouxemos o Jomo, para poder conversar um pouco com a gente, o que ele está achando dessa situação toda. Jomo, por favor, antes da gente começar, se apresente-se. Boa tarde, boa noite, aliás, que a gente já está terminando esse dia. Meu nome é Jomo, sou professor e meu ofício minha formação é História, tá? Assim, eu já sou professor da rede há algum tempo e esse, para mim, é um momento bastante, não apenas para mim, mas acho que para todos os professores da rede, tanto os mais velhos, veteranos, como os que estão chegando agora, é um momento bastante desafiador, sobre vários aspectos. Então, é isso aí. Sim. Jomo, para começar, eu queria que você falasse um pouco como que anda a situação das escolas no dia, com essa pandemia toda. Então, desculpa, estou tocando o telefone aqui, deixa eu desligar. Então, assim, perdão. Como a gente tem acompanhado pelas redes sociais, pelos jornais, assim, a situação das escolas, ela se encontra num patamar bastante complicado, né? Complicado como? Vários médicos, infectologistas, biólogos, pessoas das mais variadas áreas já apontavam desde o ano passado que reabrir as escolas num país com esse quadro, com a forma como nós temos lidado com o Covid-19, seria um erro, Nós teríamos casualidades, não apenas por parte de professores, mas também por parte de alunos, que enquanto essa pandemia não estivesse minimamente sob controle, que não seria uma atitude acertada, seja em nível federal, estadual ou municipal, reabrir escolas. E o que tá acontecendo é o seguinte, ontem eu tinha visto uma reportagem que já tem 741 escolas que apresentaram casos de Covid-19 e que tiveram que, de alguma forma, interromper o funcionamento das aulas presenciais. Então, assim, o que vale a nossa vida nesse sentido, tanto dos professores quanto dos alunos? O que eu separo nesse sentido é o seguinte, em um discurso muito recorrente, até por pessoas que se dizem progressistas, assim, tal, de que nós temos que parar para pensar na saúde mental dos nossos alunos e em todo esse conteúdo que ele deixou de aprender de 2020 para 2021. Eu concordo que a saúde mental dos alunos é algo importante. Nós tivemos vários casos aí ao longo da pandemia de abuso sexual, de violência doméstica, uma série de fatores que, quando as crianças e adolescentes estão na escola, esses casos, não é que eles desaparecem, óbvio, mas as crianças têm algum resguardo ainda, tem mais pessoas por perto observando e agindo, tá? Mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, você vai reabrir uma escola pública, das quais, matéria de 2 semanas atrás ou até um pouco mais, tem mais de 874 escolas sem condições estruturais para reabertura presencial. Quer dizer que mesmo que a gente não tivesse numa pandemia,
essas escolas apresentariam problemas estruturais para uma reabertura no começo do ano. E a pandemia complicou ainda mais as coisas. E, assim, então nós estamos vendo aí mais e mais casos de profissionais da educação, grupo de apoio e estudantes sendo infectados por Covid-19, e as atitudes, né, em relação a isso, elas estão variando. Tem gestores que entendem que, a partir do momento em que a escola apresenta um caso que seja de Covid-19, para tudo, fecha tudo, os que tiveram contato com essa pessoa devem ser testados, os alunos, etc, etc, né? E existem aqueles casos de pessoas que dizem que não, tem uma pessoa infectada, tem duas, mas dá para a gente continuar com as aulas normalmente. Então, o quadro é esse, tá? Então, eu não posso falar por toda a rede pública, mas os casos que eu estou vendo aqui, tanto por rede social ou por grupos, assim por diante, é isso. Parece que tem uma medida centralizada para que se haja, né, em relação a um protocolo para que seja executado no caso de infecções para Covid, mas as comunidades escolares estão tomando medidas que variam de uma para outra. É isso que está acontecendo. Sim, João, é importante a gente reforçar aqui, então, as escolas hoje, né, queria que você falasse para o público, né, principalmente, não possuem a mínima condição de abrir agora. Existem escolas que estão relativamente estruturadas para atender os alunos, no caso tem álcool em gel, tem salas espaçosas, tem ventilação, tem escolas públicas com essa estrutura, a gente não pode negar. Porém, é realidade que muitas escolas públicas não têm. Inclusive, vamos pensar o seguinte, quantos funcionários para a limpeza da escola vamos pegar uma escola que tenha 15 salas ou 20 salas. Quantos funcionários são necessários por turno para manter essa escola limpa? E será que eles dão conta? Sabe? Então, e o que a gente está observando na prática é que funcionários da limpeza também é uma tarefa bastante pesada. Muitas vezes o equipamento que eles estão utilizando não é necessariamente dos melhores, né, durante uma pandemia. Então, o contato, por exemplo, talvez com objetos possivelmente infectados, ou até mesmo a proximidade com professores, com alunos, todos nós acabamos nessa situação de estar correndo risco de infecção, sabe? Então, o quadro de limpeza não dá conta, muitas vezes, da demanda da escola. A escola já apresenta, certas escolas já apresentam problemas estruturais, tá? E fora aquela questão do medo também, da preocupação, né? Porque você não sabe se as condições de higiene estão realmente adequadas, né? E se até mesmo os profissionais da educação, aqueles que estão ao seu redor, também já não estão infectados ou seja lá o que for. Então, o clima em muitas escolas é de apreensão. Sabe, a gente se sente contente por retornar às aulas presenciais, por estar revendo os alunos, mas, por outro lado, a gente sabe que você tem aquela sensação de estar correndo o risco de morte, porque não tem vacina prevista ainda para os profissionais de educação, tão cedo, né? E não é verdade que alunos e profissionais de educação têm sido testados pelo governo nas escolas. Como isso já foi, até o Carlos Gianazzi, há um tempo atrás, ele denunciou isso, tá? Entre outras pessoas também. Sim. João, uma coisa que eu queria conversar contigo, né, que acho que assim, a gente sabe que isso é uma verdadeira falácia, né? Mas acho que seria importante, né, a gente esclarecer para o público, né, o discurso em relação, né, aquele argumento que a gente vê, né, em torno de o professor foi para a praia, o professor foi para o bar, o professor foi para
para um monte de lugar e por que ele não pode voltar, né? E a mesma coisa se fala muito com a questão do aluno, né? Que o aluno foi para a praia, o aluno foi tá na rua e por que não pode voltar? Eu queria que você comentasse um pouco esse argumento, né? Porque Sim. acho que seria Olha, importante. a situação é a seguinte: desde o ano passado, que eu ouço quando nós entramos no ensino à distância, no ensino à distância, vou colocar ensino à distância entre aspas, inclusive, a gente tem esse discurso que, por vezes, parte de pais ou responsáveis legais, ou às vezes até por parte de autoridades, né? Ou mesmo entre professores, né? Ah, mas os alunos, sabe, tem praia funcionando, tem bar funcionando, tem shopping, etc, etc. Bom, a questão é a seguinte, eu já falei isso várias vezes, né, em outros momentos com outras pessoas. A escola, ela tem uma função social e tem uma logística, tem uma dinâmica de funcionamento. Você não pode simplesmente nivelar ou tornar igual, simétrico, o funcionamento de uma escola, o funcionamento de um bar, de um shopping ou de uma praia. Por uma questão que não é tão simples assim, né? Mas a gente tem que pontuar. O professor, ele não está passando na casa dos alunos e levando os alunos para a praia, para o shopping, para o bar, para o boteco, ou seja lá para onde que for, entendeu? Eu não estou pegando a mãozinha dos alunos e falando, vamos para a praia, a gente vai ter uma aula na praia, a gente vai ter uma aula no shopping, no boteco e assim por diante. Aí a gente vai cantando, eu até tiro o meu avental aqui do guarda-roupa, né? Já que eu sou daquele, eu tenho um avental ainda, né? No guarda-roupa e tal, e aí a gente vai. Uma coisa é você frequentar esses estabelecimentos por livre e espontânea vontade, certo? A pessoa que durante uma pandemia que vai para esses lugares, ela sabe que ela está correndo risco. Outra coisa é você ser obrigado a prestar serviço nesses estabelecimentos. Quando que, por exemplo, no nosso caso, a educação poderia, com todos os percalços, porque a gente sabe que tem as complicações, mas aí assim, a gente continuar com esse trabalho à distância, em segurança, até que haja condições estruturais para que a gente volte e realize o trabalho com segurança e com excelência, certo? Aí as pessoas falam, porque o Brasil ficou 22 semanas a mais do que outros países com educação remota. Bom, a questão é a seguinte, compara como que as autoridades no Brasil, o poder público, tem lidado com a pandemia e compare com outros países até com menos recursos materiais do que o Brasil na contenção da pandemia. É a mesma coisa também? São as mesmas sociedades, as mesmas culturas. Estados Unidos está aí com mais de 340 mil mortos por Covid. Brasil, até a última vez que eu vi, estava dando mais de 250 mil, 254 mil, alguma coisa assim. Então não dá para a gente ficar comparando, porque a gente ficou 22 semanas a mais. Por que nós ficamos 22 semanas a mais no ensino à distância? É porque é cômodo? É confortável? Como que o poder público, como que as autoridades lidaram com o combate à pandemia? Tomaram restrições, tomaram medidas rígidas de contenção quando realmente foi necessário? Como que está sendo a comunicação do governo federal com o estadual e municipal? Estão se ouvindo, estão se comunicando? Tem um plano? Tem uma centralização aí, a gente vai elaborar tal plano de contenção ao Covid, vai funcionar dessa forma em nível federal, estadual e municipal. Deve haver cooperação entre todos esses, todas essas esferas. Isso aconteceu? Não. Mas o marketing em relação ao Covid, a contenção da Covid, continua. Mesmo antes das vacinas aí começarem a ser anunciadas. Né? E a gente está pagando o pato por isso. Né? A gente está pagando o pato por isso. Eu sei que existem momentos em que a gente olha assim, você olha pelo Facebook mesmo, pelo Instagram, pelas redes sociais, o pessoal tirando foto em bar, em boteco, você fica às vezes ressentido, ainda mais se você procurou respeitar os protocolos de distanciamento, você não saiu de casa ou só saiu quando estritamente necessário, mas a gente tem que tomar um cuidado, inclusive, também na hora de apontar o dedo para o trabalhador, para o estudante, etc., porque
o problema não começa com os trabalhadores, com os estudantes, com aqueles que estão rompendo os protocolos de segurança. É um problema, sim. Sabe? Não dá para a gente dar um tapinha nas costas, passar a mão na cabeça. Mas o problema não começa ali. Assim como o problema não começa na escola. Né? Então, são essas ponderações que eu faço. Tá? Então, voltando, Guilherme, desculpa se eu estou passando um pouquinho do tempo ou coisa do tipo, mas a questão é essa. Tá? Não dá para a gente comparar o funcionamento e a função social de uma escola com shopping, com bar, com restaurante, sabe? Achar que é a mesma coisa. Isso tem uma outra problematização aí. Será possível que essas autoridades elas não sabiam dos problemas de se manter as escolas públicas fechadas por tanto tempo? E se as escolas públicas tiveram que ser mantidas fechadas, por que os outros estabelecimentos não ficaram fechados também? Ou se ficaram, por quanto tempo ficaram fechados? Outra coisa que está diretamente relacionada. Escola, se é um serviço essencial, aí eu não estou fazendo uma pergunta retórica, tá? Eu realmente gostaria que me explicassem. Se escola é um serviço essencial, por que os professores já não estão na fila de vacinação? E os estudantes? Seja da rede pública estadual, municipal ou até mesmo escolas privadas. Certo? Então, são prioridades que nos colocaram nessa situação e agora culpabilizam os professores por estarem defendendo a continuidade do trabalho remoto durante uma pandemia mal e porcamente controlada. É isso. Sim. Ô, João, pelo que eu ando acompanhando, tem uma existência de uma greve sanitária, né? Eu queria que você avaliasse para mim o que é essa greve sanitária e qual que é a sua opinião sobre isso. Olha, essa greve sanitária, ela parte do pressuposto de que não há segurança para um retorno às aulas presenciais. Isso tem que ser enfatizado. Outro ponto que tem que ser enfatizado diante da sociedade, porque muita gente não para pensar nessa perspectiva. Os professores, os educadores não estão se recusando a trabalhar e nós não paramos de trabalhar. Inclusive, saíram várias matérias ao longo de 2020 de que os professores estavam trabalhando tanto mais no ensino à distância do que presencialmente, certo? Então, é uma greve que pretende resguardar a saúde dos profissionais da educação e daqueles que dependem dos serviços deles, certo? Essa que é a questão da greve sanitária, grosso modo. Como que eu avalio a greve? Assim, tem motivo para fazer greve? Olha, motivo para fazer greve, infelizmente, não falta. Né? A gente vê aí a greve de 2015, a greve de 2013, a greve de 2010 também, se for na memória, 2008, 2006, sabe? Então, infelizmente, a valorização da educação é só em ano eleitoral mesmo, porque de resto é só porrada, é só treta. Né? Só que essa greve, a construção dela, se alguém achar que eu estou equivocado, que eu, sei lá, não estou enxergando a imagem como um todo, a comparação que eu faço é você trocar o pneu de um carro em movimento. Trocar o pneu de um veículo, né, em movimento. Eu não acho que a construção dessa greve tenha sido impactante, como em outros momentos, sabe? Nós estamos num momento bastante delicado. Eu acho que assim não é nem questão de você depender da opinião pública, porque se fosse para os professores ou outros profissionais dependerem da opinião pública para iniciar uma greve, você não teria visto greve alguma nos últimos anos. E não é só na categoria de professores, não. Outras categorias de trabalhadores. Mas do jeito como as coisas estão se desenvolvendo, muitos professores, eu inclusive, nós estamos nos sentindo inseguros para bancar uma greve. E a greve, como a gente sabe, tem várias etapas, tem vários procedimentos, né? Por exemplo, tem fundo de greve, não sei se você lembra, né? A treta que é, né? Você fala sobre fundo de greve, você sabe, por exemplo, comando de greve também é uma outra questão, com pautas que, por vezes, por mais que hajam
chapas diferentes dentro de um sindicato, eu acho que quando você vai visitar, por exemplo, uma escola para falar sobre a greve ou a construção de uma greve, precisa ter um cuidado sobre como que, com a forma como isso é apresentado também, sabe? Para não ficar parecendo diante dos professores que é apenas mais uma briga entre tendências políticas ou chapas distintas, e você realmente apresentar uma proposta de paralisação ou de greve que realmente agregue os professores, bem como a comunidade escolar, tá? Então, na minha avaliação de todos esses anos, eu não me vejo propenso a bancar uma greve, e eu vejo que muitos companheiros e companheiras veteranos, alguns até com mais tempo do que eu, de rede, também estão bastante receosos. A gente está discutindo isso, ou de uma forma mais pontual, ou mais aprofundada em certos grupos, mas não é todo professor ou professora, e você deve estar observando isso, que está aderindo à greve, tá? E, ó, não é nem entrando aí na questão de assédio moral, de ameaça, sabe, de perseguições políticas nas escolas. Isso é parte do problema também, tá? Principalmente para os professores que têm um contrato mais precarizado. Toda uma série de situações aí que a gente tinha que pensar muito bem antes de decretar uma greve nesse cenário. E apesar de eu falar anteriormente que a opinião pública, a gente não pode se pautar exclusivamente nela para fazer uma paralisação greve, num momento como esse, isso também pesa bastante, sabe? Então, o que eu estou vendo aqui, pelo menos na minha região, é que a adesão à greve, ela está assim a conta-gotas, e tem professores que saíram de greve e já voltaram a trabalhar, entre aspas, normalmente, né? Passando nervoso, né? Com medo, paranoicos, né? Mas já entraram na greve e já saíram. Outros estão pensando em entrar, estão com dúvidas, e assim por diante, tá? Então não tem uma coesão aí, não tem uma força motriz que puxe os professores em massa a aderirem a essa greve. Sim. Então, dá para entender, né, pelo que você coloca, que o sindicato, né, está deixando a desejar, né? Não está cumprindo o seu papel. Bom, a seguinte, eu ouvi isso essa semana, e na semana anterior também. Não dá para dizer que o sindicato está imóvel no que diz respeito à luta pelo resguardo dos professores. Eu não poderia dizer uma coisa dessas. Porém, é aquela coisa. O sindicato somos nós, né? Correto? E o que a gente observa, eu observo isso desde o meu primeiro ano de serviço prestado à rede. Muitas pessoas se sentem desconectadas do sindicato. Algumas realmente preferem se desconectar, sabe? Preferem não participar de reuniões ou não saber o que está acontecendo, apesar de serem contribuintes, né? Outras, eu percebo que se distanciaram de um tempo para cá, ou há muitos anos, por divergências com correntes políticas ou dentro da sua própria corrente, ou seja, os motivos são muitos. Olha, Guilherme, sinceramente, cara, eu não sei exatamente como responder. Eu não posso, como falei para você, eu não posso falar que o sindicato está sendo totalmente ineficaz, ineficiente no que diz respeito a como conduzir a greve. Bom, como conduzir a greve tem seus problemas, né? Na construção da greve, como eu falei anteriormente. Senão fica contraditório eu falar isso. Não dá para dizer que não tem problemas. Agora, no que diz respeito a essa proximidade com as comunidades escolares, essas são reclamações que eu ouço já faz muitos anos, sabe? Então, se fosse para a gente pontuar aí uma nota de 0 a 10 pontos, uma coisa idiota que seja, vamos colocar um 5, um 5 aí, na humildade, sabe? Na responsa. E o restante, a gente só aqui, ó. Sabe? Só tomando na cabeça, entendeu? E ó, não tá assim hoje. Quanto tempo faz que você é professor da rede? Eu É. Eu dei aula de 2012 a 2015. 2012 a 2015. Então, eu ouço isso já faz muito tempo. Aí eu concordo com a crítica de alguns colegas, é o seguinte,
Ó, você tá achando que o sindicato tá uma merda, não tá funcionando, tá isso, aquilo, outro, e você é sindicalizado? Então, meu querido, você tem que chegar, começar a participar das reuniões, você tem que começar a cobrar das lideranças sindicais, você tem que chegar... E não dá para você esperar os caras num belo dia de sol, assim, tal, com os passarinhos voando, talvez uma música no plano de fundo, assim, tal, e os caras chegarem na sua escola e resolverem todos os problemas. Então, o professor que é sindicalizado, ele também precisa se aproximar ou reaproximar do sindicato também. É fácil? Não, não é fácil. Ah, porque tem chapa 1, 2, 3, 4, 5 mil, aquela coisa toda. Muita gente que está se sindicalizando agora, não conhece muito bem, está chegando na educação agora, não sabe como é que funciona o negócio, fica receoso, com razão, mas um passo de lá e um passo de cá, entendeu? Hoje eu penso dessa forma. Eu não posso culpabilizar apenas e tão somente o sindicato por tudo, sabe? Eu acho que não seria correto da minha parte fazer uma coisa dessas. Então, o sindicato tem os seus problemas, sim, em todas as chapas, em todas as correntes. Não tem ninguém voando por cima da carne seca, até onde eu vejo. Mas o professorado, e principalmente os que são sindicalizados ainda, eles precisam também, sabe, se reconectar de alguma forma. Até para reclamar também. Até para chegar e cuspir fogo. Eu acho que precisa isso. Né? Sim. E, João, né, você falou um pouco, né, das escolas, né, não tem estrutura, né, algumas têm, né, que você acompanha, né, mas eu acho que a grande maioria não tem. O que precisaria nas escolas para ter um retorno seguro? Bom, primeiro, o óbvio e o lógico. Vai tornar a educação serviço essencial? Primeiro, todos os profissionais da educação têm que ser vacinados antes de botarem seus pezinhos, seus aventais, giz, apagador e TNT, essas coisas, né, na escola. Vacina para E, ó, para não parecer corporativista, porque isso também é um problema, todos os serviços essenciais, todos os profissionais de serviços essenciais devem ser vacinados. Tem veterinário que está sendo vacinado. Tem esteticista que está sendo vacinado. Bom, tem gente que está pulando fila de vacinação também. Tem essa, né? Não dá nem para ficar chocado, sabe? Quando você sabe que tem gente pulando fila de vacinação. Por que o professor não está sendo vacinado? Eu volto naquela pergunta que eu fiz que não é retórica. Eu queria realmente que alguém é porque não tem vacina? Ou porque a gente pode brincar de roleta russa, a gente pode brincar de seleção natural na escola, né? Então, vamos lá. Bom, o professor é guerreiro, o professor é guerreira, eles aguentam, né? Olha, vou te falar uma coisa. Só na semana passada, eu desejei meus sentimentos de segunda a sexta-feira. E não morreu só uma pessoa, não, tá? Num dia... Desculpa, tá me ouvindo? Não foi só uma pessoa que morreu. Vários professores da prefeitura, da rede pública estadual. E eu vou falar uma coisa para você aqui. De abril de 2020 até ontem, dia 16 de fevereiro, eu desejei meus sentimentos todas as semanas. Eu vi vários professores falecerem, inclusive professores que me receberam na rede pública, que me mostraram alguns caminhos, assim, ó, João, bem-vindo, sabe? Gente que você criou uma memória afetiva dos seus primeiros anos de magistério. De abril de 2020 até fevereiro de 2021, todas as semanas. Os únicos dias que eu não desejei meus sentimentos foram os dias que, obviamente, eu não entrei na rede social. Então, eu não estou querendo parecer sentimentalista, mas, olha, sinceramente, se acontecer alguma coisa comigo, eu não gostaria de que as pessoas ficassem aí com memorial, com... Eu gostaria que as pessoas realmente ficassem emputecidas. Assim. Desculpa falar dessa forma, né? Mas porque... olha só o que a gente está racionalizando. Ó, se morrer professor,
se morrer estudante, a gente faz aí um memorial, a gente manda uma coroa de flores, a gente, sei lá, faz aí alguma atividade, coisa do tipo, para relembrar a pessoa, para prestar homenagem à pessoa, e aí continua tocando barco, sem vacina, sem segurança. É isso que está posto. Porque eu vi esses documentos, esses manuais, circulando para escolas do Espírito Santo. Só que aqui também tem gente, tem essa ideia de irico também, entendeu? Então, basicamente, o que eu entendo com isso é que a gente não vale nada. É só retórica mesmo. Que a gente vale alguma coisa. A gente é uma RS, é um código de barras, uma sequência numérica. É isso que nós somos. E para os nossos alunos, a mesma coisa. Eu perdi ex-alunos no ano passado por Covid-19. 21, 22 anos. Estudantes, alguns eram universitários. Num ano, você está dando aula para o cara, e no outro, capotou e não levantou mais. Saca? Então, é essa a situação que nós estamos. Portanto, assim, volta para aquele aspecto, né? Se você observar alguns grupos de escola, tem algumas pessoas que aparecem por ali dando a entender que a gente está fazendo corpo mole. Que a gente não quer voltar para o trabalho. E a gente nunca saiu do trabalho. Né? Com todos esses óbitos, com todos esses problemas. É essa a areia movediça em que nós estamos. Sim, realmente é caótica e lamentável a situação. Jomo, já que nós estamos falando da vacina, qual que é a expectativa em relação à vacina para a categoria? Né? Vocês estão tendo alguma expectativa, os professores estão em torno dessa questão? Primeiro começaram a veicular pelo WhatsApp alguns calendários falsos sobre a vacinação, né? Que a gente está vendo aqui pela ordem das vacinações, que não eram aqueles calendários, aquela sequência lá, que estavam sendo difundidas em grupos, tá? Uma pessoa, inclusive, me alertou que você entrando naquele link, tem umas coisas meio esquisitas, assim, tal, que não batem com um site que seja realmente governamental e assim por diante. Bom, expectativa para vacina, vou ser bem honesto, só quando chegar mesmo. Não tem como, isso, eu não estou querendo ser fatalista nem nada, mas é partindo do pressuposto que você vai estar vivo para ser vacinado, né? Porque tem essa também, né? Nós vamos passar por um processo em que professores não estarão vivos para serem vacinados. E porque foram infectados no ambiente de trabalho. Eu espero não ser um deles. Eu gostaria que isso não se tornasse realidade para nenhum de nós. Nem professores, gestores, grupo de apoio, alunos e alunas. Ou seus parentes, etc. Mas, pelo andar da carruagem, tem gente que vai capotar antes de tomar essa vacina. Portanto, eu não estou nem olhando para calendário, essas coisas, para não gerar uma ansiedade maior ou uma revolta maior, tá? Mas eu não estou criando expectativas, não. Só quando tiver lá, oficialmente anunciado, semana tal, professores, de idade tal até idade tal. Aí eu vou lá, né? Vai, já vira um jacaré gostosão, assim, tal, um homem lagarto, né, por aí, e já... E, claro, depois de ser vacinado, primeiras manifestações, ou coisa do tipo, assembleias de rua, etc, etc, eu estarei lá. Tem essa também, né? Eu moro com pessoas no grupo de risco, eu não posso meter o... Eu já vou para a escola com um nível de tensão que você olhando para o meu rosto, talvez você não perceba, mas eu tô com o ombro duro, assim, tal, até agora, sabe? O negócio tá feio. Mas, quando sair a vacina, até para isso também, né? Para a gente se organizar melhor, para a gente tá ao vivo em cores cuspir fogo, isso aí a vacina vai ajudar também, nesse sentido, né? Não é só para o trabalho, não. Sim. Ô, João, nós estamos vendo, né, uma disputa política, né, entre o governo Dória e o governo Bolsonaro.
o Dória, para tentar se diferenciar da postura, digamos assim, deslocada, né? Uma postura de truculenta, né? Do Bolsonaro, ele se posa como o defensor da ciência, defensor da vacina e tudo mais. Essa questão das escolas, na sua opinião, mostra que o Dória, na verdade, é um verdadeiro de um demagogo? E é uma coisa que não começou nem, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo não, tá? Mas não começou, esse jeito de fazer política não começou na gestão dele. Ele sofisticou, até que marketing, salvo erro, é sua área, a área de formação, né? Então ele sabe, fazer marketing é com ele. Eu acho que é complicado uma pessoa falar que defende a vida, defende a integridade, a saúde, a ciência, etc., e aí deixa recursos ou brechas para que, inclusive, aqueles que questionam esse retorno presencial, por exemplo, a exemplo das escolas, sofram, por exemplo, pressões, né? Porque o que se vê muito nos discursos é que é o seguinte: eu estou fazendo o que a SED, o que a Secretaria Estadual de Educação está determinando. Eu estou seguindo a cartilha da SED. Tem gestores que estão conduzindo dessa forma. Se o governo diz X, fulano diz X. Se o governo diz Y, fulano diz Y. Só que esse Y ou X podem custar as vidas de algumas centenas de pessoas. Esse é o problema. Então, quem está defendendo o quê? Eu acho que quem defende a vida, inclusive defende a própria educação, é aquele que está, nesse momento, defendendo que nós não estamos nos recusando a trabalhar, mas nós queremos trabalhar vacinados, nós queremos trabalhar com escolas bem estruturadas para todos, né? E é isso aí. Eu acho que são essas as pessoas que valorizam a educação e valorizam a ciência. Não é quem diz que valoriza a educação, valoriza a ciência, mas coloca servidores e a comunidade que depende de serviços para trabalhar ou usufruir desses serviços em condições precárias. Sim. E, ô João, né, como que você avalia o papel da mídia nesse processo? Porque até mesmo eu vejo até mesmo a mídia que se diz, né, opositora ao governo do Bolsonaro, que se diz crítica ao governo, defendendo esse retorno. Né? Como que você avalia esse processo? Olha, eu acho que é o seguinte: essa mídia tradicional, burguesa, etc., quando ela se coloca do lado dos professores e da educação, você sempre tem que ficar com o pé atrás. Se colocar do lado do governo, isso também não deveria ser exatamente um motivo de surpresa para a gente. Agora, a questão é, quais são esses movimentos, esses grupos que se reúnem com o secretário, que tem voz na mídia, na imprensa tradicional, nessa imprensa marrom, né? Nessa imprensa comprada, literalmente comprada, né? Quais são esses grupos que estão tendo visibilidade, que estão defendendo o retorno às aulas? São da rede pública estadual e municipal? Eles defendem os interesses e os profissionais das escolas públicas estaduais e municipais? Eles defendem uma educação pública, gratuita, de qualidade? Ou eles defendem os interesses das escolas e universidades privadas? Eles estão do lado de quem? E se quando o governo se reúne, ou representantes do governo se reúnem com tais grupos e tais representantes, é o mesmo tom quando, por exemplo, associações sindicais de professores convocam lideranças do governo ou secretário de educação ou colocam ou questionam o próprio governador a respeito dessa reabertura das escolas? O tratamento é o mesmo? É a mesma visibilidade? A gente está vendo que não, né? Só que aí é que está. Quem tem mais alcance? O professor com um canal no YouTube, ou um blog, ou um grupo que tem capital político e capital, sentido assim, tem bufunfa, né? Tem dinheiro, tem nomes, tem costas quentes.
Então, a nossa luta, ela é totalmente desigual também. Tá? E a mídia, ela está tendo essa mídia tradicional que representa interesses históricos, né, bastante marcados aí, tem tido um papel determinante nisso. Tá? Então, quando a mídia se coloca a favor da ciência e em defesa da vida, tem motivo para isso. Não é bondade, não é bom grado, tá? E no mesmo momento, no mesmo movimento, eles podem também se colocar contra, por exemplo, a greve dos professores. Por mais que haja motivos, né, que estejam sendo apresentados para isso. Sim, ô João, a gente, né, a gente critica o retorno agora ao ensino presencial, mas a gente sabe também que o ensino remoto também tem lá seus problemas, né? Enquanto professor, como está sendo lidar com esse ensino remoto e como que você está vendo os alunos lidarem com esse tipo de ensino? Olha, eu tenho alunos novos esse ano, né? Eu conversei com eles sobre como foi o ano de 2020, como está sendo 2021 para eles. Muitos desses alunos relataram dificuldades para estudar em casa, porque não é que, sei lá, tem que tomar conta da irmã, a irmã ou o irmão estão atrapalhando, tem as demandas domésticas, é que você está levando trabalho para casa, né? Eles estão estudando, estão trabalhando em casa. Então, para muitos desses alunos foi bastante difícil, foi bastante pegado, né? Para nós, professores, também houve um aumento das exigências, né? Como eu falei anteriormente, nós trabalhamos tanto remotamente quanto presencialmente, só que tem uma coisa que eu estou observando também e que isso não é evolução, como algumas pessoas dizem em certos canais ou espaços, é precarização. Você ser professor é uma coisa, você ser assistente social, você ser cuidador, você ser secretário de escola, ou você ser um membro do conselho tutelar, enfim, são funções aí diferentes. E o que eu estou observando, e tem muitos professores também pontuando isso, é que nós estamos observando aí um aumento das nossas atribuições, sabe, papéis, tarefas que não são responsabilidade do professor. Ok? E eu acho que aí, nesse sentido, a gente tem que pontuar isso, sim, porque começa como proposta. Vocês não são obrigados a fazer isso se vocês não quiserem, mas depois institucionalizam, vira lei, vira decreto, diabo a quatro, e aí você é obrigado a fazer. Então, são problemas durante o ensino remoto que, para os alunos, está pegando de um jeito, mas para nós também. Nós temos aí algumas questões referentes ao ensino remoto que a gente vai ter que pontuar junto aos nossos pares, vai ter que conversar com as equipes gestoras, etc, etc. Exemplo, eu posso estar na sala de aula e, ao mesmo tempo, fazer uma transmissão pelo centro de mídias? Se eu passo toda a minha carga horária dentro da sala de aula, eu vou fazer transmissão, eu vou dar aula online em que horário exatamente? Se eu estou fazendo tudo isso presencial, se eu estou cumprindo toda a minha carga horária presencialmente, eu vou carregar conteúdo online, que horas exatamente? Se isso faz parte da minha carga ou da minha jornada de trabalho, aí não é retórica, tá? Eu vou ter que chegar e conferir com os responsáveis onde que entram as minhas atribuições aqui, qual que é o meu horário de trabalho especificamente, qual que é a divisão de tempo do meu trabalho, certo? E assim por diante. Então, são essas questões aí que a gente vai ter que colocar e de uma forma bastante pontual e objetiva junto aos nossos pares. Sim. João, para fechar, você tem alguma coisa para acrescentar mais na nossa conversa? Assim, o que eu teria para acrescentar é que essa discussão sobre ensino remoto, né, sobre a continuidade do trabalho à distância, eu quero dizer, da educação à distância, eu sinto que precisa ter uma proximidade maior com as comunidades escolares, sabe? Acho que isso não é uma coisa que tem que ser discutida apenas de professor para professor ou de professor para gestores, porque quando a gente vê alguns comentários nas redes sociais de pais, mães, responsáveis legais,
pelo que algumas dessas pessoas escrevem, elas não têm dimensão do que nós estamos passando dentro das escolas, presencialmente, ou trabalhando virtualmente. Inclusive os alunos, debaixo do nariz, do nariz deles. Tá? Então, acho que essas conversas, essas discussões, elas precisam de um estreitamento por parte das comunidades escolares. Porque tem essa, né? Isso é um problema. Você conversar só de professor para professor, pontualmente, isso é importante. A gente sentir as nossas perspectivas a respeito do nosso trabalho, dos nossos alunos, etc. Mas quando o restante da comunidade escolar ficar apartada dessas discussões, desses debates, aí que as coisas ficam mais difíceis. Acho que eu colocaria isso nesse momento. Né? Sim. João, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Espero, né, que a discussão contribua, que a nossa conversa, né, a entrevista contribua, né, nesta luta em defesa da vida dos professores, de toda a comunidade escolar, né? E conforme eu falei, eu acho que essa batalha é uma batalha, né, que é essencial, principalmente em torno da questão da vacinação, né? Porque a comunidade escolar, de modo geral, envolve muita gente, e você sabe muito bem disso, né? Então, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite e passo para as considerações finais. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. Né, quando você me convidou para ter essa conversa, eu estava pensando aqui, né, no que eu poderia falar a respeito disso. E eu estou me sentindo contente por ter conversado com você a respeito disso. Eu estava conversando com outros professores assim durante o horário escolar, durante a minha permanência na escola. Eu estava conversando com outras pessoas também que nem são da área da educação, por exemplo, são da área da saúde mental, né? Psicólogos em relação a isso também, biólogos e assim por diante, e a gente chegou a alguns consensos, né? No que diz respeito à preservação da saúde mental e física. E eu acho que foi importante ter tido essa conversa com você, com essas pessoas também. E aí é aquilo que eu falei, né? A gente precisa ampliar essa discussão e acabar com esse discurso de que professor não trabalha durante a pandemia, de que os alunos estão à deriva, de que nós temos condições adequadas ou perfeitamente adequadas para trabalhar em segurança e assim por diante. Acho que essas coisas precisam ser trazidas à luz, né, com objetividade, e isso não é só um trabalho meu, né, é um trabalho das comunidades escolares, né? Eu não quero posar aqui como alguém que detém a verdade, conhecimento absoluto sobre todas essas coisas, mas na medida do possível compartilhar algumas das minhas impressões ou convicções, né? E continuar aí na caminhada, preferencialmente sem ser infectado por Covid, né? Sim. Então, João, mais uma vez quero agradecer você por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para se inscrever no canal do Mesa de Debates, curtir esse vídeo no YouTube, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, o vídeo do João, de outros professores que deram a entrevista, ou outros que vão dar ainda a entrevista, também, e outros vídeos também do canal, e também curtir a página curtir o vídeo no YouTube, no Facebook, curtir nossa página no Facebook, né, e seguir a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Mais uma vez quero agradecer e até a próxima, pessoal. Fui. Muito obrigado. Um abraço.